Os jogadores do Internacional se reapresentaram no CT Parque Gigante para dar início à semana de preparação visando o jogo do próximo domingo contra a equipe do Flamengo no estádio do Maracanã. Um jogo que ganha caráter decisivo em função dos resultados que aconteceram na noite desta terça-feira. O sonho perfeito do Internacional, desenhado do ponto de vista de resultados, aconteceu. O Botafogo surpreendentemente venceu o Palmeiras fora de casa e Flamengo e Fortaleza ficaram em um empate, que garante o Inter na terceira colocação do Campeonato Brasileiro nesta rodada e coloca Palmeiras e Botafogo na mira, pensando em título do Campeonato Brasileiro. O Inter agora só depende de si para chegar à última rodada da competição com chances de se tornar campeão. A gente fala também sobre a votação no Conselho Deliberativo, que aprovou uma suplementação orçamentária que mexe na previsão de déficit ao final do ano. E o orçamento do ano que vem, já aprovado, prevê um superávit histórico. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 26 de novembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante com os portões fechados. O técnico Roger Machado comandou uma atividade que teve principalmente o objetivo de recuperar fisicamente aqueles jogadores que atuaram no domingo, goleada sobre a equipe do Red Bull Bragantino pelo placar de 4-1. Os demais jogadores fizeram uma atividade leve. A ausência durante essa semana de treinamentos, pensando no jogo contra o Flamengo, é de Rafael Borré. Não nos treinamentos, mas no jogo. Borré levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Bragantino. Está fora do compromisso do fim de semana no estádio do Maracanã. Ener Valencia será o titular, isto já foi confirmado pelo técnico Roger Machado, será trabalhado ao longo desta semana. Roger entende, inclusive, que a presença de Ener Valencia entre os titulares vai fazer com que o Inter tenha uma adaptação do seu ataque que case com o estilo de jogo que o Inter vai enfrentar no próximo domingo, tá? Outra ausência nesse treinamento foi Thiago Maia. O volante que está em Roraima, com a sua família em função de problemas familiares. Ele mesmo publicou em suas redes sociais que o seu pai teve um AVC e por isso é bem possível que o Thiago Maia fique boa parte dessa semana ainda afastado e não jogue no domingo contra a equipe do Flamengo. Ele já tinha um problema muscular que o tirou do compromisso contra a equipe do Vasco da Gama e o tiraria provavelmente do compromisso do último final de semana contra o Red Bull Bragantino. Ele está fazendo tratamento por lá e quem sabe volta essa semana, mas é possível que ele fique de fora também da partida contra o Flamengo, tá? Partida contra o Flamengo que ganha um caráter decisivo. Domingo, 4 horas da tarde, no estádio do Maracanã, o Inter joga para manter viva a sua chance de título, que se manteve mais viva ainda a partir dos resultados desta terça-feira. Os jogos eram importantíssimos para o Inter, porque os 4 times que estavam à frente do Internacional na tabela do Campeonato Brasileiro se enfrentaram entre si, Flamengo e Fortaleza, Botafogo e Palmeiras. E os principais resultados que precisavam acontecer para que o sonho do Inter se mantivesse vivo, aconteceram. Flamengo e Fortaleza, para começar, empataram. E dessa forma o Inter se manteve na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, sem ser ultrapassado nesta rodada com um empate entre Flamengo e Fortaleza lá no Estádio Castelão. Os líderes do campeonato, que estavam a 5 pontos de distância do Inter, Botafogo e Palmeiras, agora se enfrentaram. E o Botafogo, fora de casa, venceu. O que faz com que o Inter tenha, no próximo domingo, a chance de encostar 2 pontos do Palmeiras. Ficar a 2 pontos do Palmeiras e a 5 do Botafogo. Só que aí vem um pulo do gato. O Inter na quarta-feira enfrenta o Botafogo. O que significa que se o Inter vencer os seus próximos 2 jogos contra Flamengo e Botafogo, independente do resultado que o Palmeiras conquiste contra o Cruzeiro, no jogo que acontece pela penúltima rodada, o Inter chega na última rodada do Brasileirão com chances de ser campeão. Precisaria vencer e torcer para resultados paralelos, mas o Inter chegaria vivo pelo título na última rodada da competição, desde que vença os seus 2 jogos.
Eu amanhã devo postar um vídeo aqui no canal falando sobre a projeção exata dos jogos que precisam acontecer, os resultados que precisam acontecer para o Inter ser tetracampeão brasileiro, mas um passo importante foi dado nesta terça-feira. O Inter se segurou, não se manifestou em relação a nenhum dos jogos, a nenhum dos resultados, e este deve ser o padrão a partir de agora, tá? O Inter deve se fechar, porque a chance do título está caindo no colo do Inter, não está indo embora. E o Inter deve agora focar, se fechar um pouco mais talvez. É possível que sequer exista treino aberto nessa semana, algo que a gente vai ver ao longo dos próximos dias, mas aumentou a chance de ser campeão. Se calcula que é de 0,8. Eu me lembro quando ela era de 0,01. Já é 0,8. É muito difícil? É muito difícil. Mas o Inter está caminhando e as coisas estão acontecendo em direção ao título, tá? Eu preciso falar sobre a votação que aconteceu no Conselho Deliberativo para a aprovação do pedido de suplementação orçamentária feita pela gestão do Internacional. O que é um pedido de suplementação orçamentária? É uma correção daquela previsão de orçamento feita no início do ano. E por que os caras vão mexer no orçamento que foi desenhado no início do ano? Porque algumas questões extraordinárias apareceram, como as enchentes, que trouxeram um prejuízo de 94 milhões de reais para os cofres do Internacional. Então toda aquela previsão de orçamento ela foi alterada e agora apreciada pelo Conselho Deliberativo. A nova peça aponta que o Inter deverá ter um déficit de 44 milhões de reais. Isto tendo um aumento em algumas receitas, como por exemplo na venda de jogadores. O que o Inter precisava arrecadar 135 milhões de reais, que já havia sido arrecadado, agora é de 200 milhões de reais, o que indica que o Inter vai fazer uma venda de 65 milhões de reais no mínimo. E essa venda é referente ao Vitão, que deverá ser vendido ao final do ano, e o Inter dispara esta receita arrecadada em venda de jogadores. Uma outra situação que aconteceu é que o orçamento da próxima temporada também já foi votado e aprovado pelo Conselho Deliberativo. O Inter prevê um superávit de 18 milhões de reais para o próximo ano de 2025, tá? Com receitas relacionadas a conquistas esportivas, vendas de jogadores, se chegará a este superávit de 18 milhões de reais. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? O Grêmio joga nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Cruzeiro e não é o favorito. A gente vai passar as odds aqui dessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. A odd do Grêmio está pagando, vamos ver aqui, 4,2. O empate 3,25, o Cruzeiro está pagando 1,96. Joga lá na KTO, um site para tu te divertir, proibido para menores de 18 anos de idade. Apostas podem fazer com que tu percas dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!